E aí, como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área. Começou setembro. Ei. Seja bem-vindo à primavera. Aqui é a Amanda Costa. Eu tô rindo do Alberto porque ele lembrou de Setembro Chove. Setembro eu tenho Chove. certeza. Anderson Barros aqui com vocês. Alberto Reutemann. Quinta série. Eu peguei o pensamento dele verdade. no ar, tava aqui No em ar. cima, ó. Setembro chove, Felipe Bragato? Pois é, uma florzinha aqui com vocês, Felipe Bragato. Que alegria estar aqui com vocês! Estamos com mais um episódio do podcast Caos Corporativo, sócios reunidos nessa temporada toda, que é uma temporada que a gente preparou com muito carinho pra vocês, que se chama Aprender na Velocidade 2, porque ninguém tem tempo a perder, né? É isso, como é que o aprendizado acontece hoje, né? Mais descontraído e cheio de propósito? Bora conversar sobre isso! Roda! Vinheta! Olha, no episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema que todo mundo acha que domina, mas quase ninguém entende com profundidade. Tem jeito certo ou errado de aprender? Será, minha gente? Agora, vai dizer que você aí já não abriu o Instagram hoje, a sua rede social, no metrô, na fila, no café, ou até para dar aquela escapadinha da reunião. Mas e se isso aí virasse um aprendizado de verdade ali no dia a dia? É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Como que a gente transforma consumo passivo em aprendizado real? Pois é, a gente sai do ouvir e esquecer para viver e aprender. E o Malcolm Knowles fala muito sobre isso. É muito interessante porque adulto aprende quando ele está experienciando. A gente também pode falar aqui... O Malcolm, inclusive, que é pai da andragogia, Pai da né? andragogia, né? Que tem os 6 grandes princípios da andragogia. A gente pode falar sobre isso. Tem também a pirâmide de Glasser, que fala que a gente retém 90% quando a gente está experienciando, só 10% quando a gente lê. O papo é bom, vamos falar de aprendizado e vamos que vamos. Vamos que vamos! E eu queria começar entendendo com vocês, meninos, e aí eu vou perguntar, vejam quem responde. Joga né? ao vento. Eu vou jogar ao vento. Por que o aprendizado passivo ainda domina o mundo corporativo, na opinião de vocês? Se a gente colocar na foto, né? Se a gente colocar... A foto Joga na na tela. Se a gente colocar na tela uma foto de uma sala de aula Ixi. no ano de 1600, a gente vai ver um professor, pessoas sentadas em bancadas, inclusive isso é uma encomenda, viu, editor? Uhum. Tem um monte de foto na internet aí, viu, ô Big? De gente, né, de quadros, de imagens feitas por pintores, do como é que era uma sala de aula em 1600. E era um professor com pessoas assistindo aula e tomando notas. Então esse negócio tá tão intrínseco na nossa cultura de que aprender aquele momento que você para ouvir alguém falar e faz as suas anotações, que às vezes eu acho que a gente nos liga o piloto automático, viu, Amanda? Aliás, Andy, eu acho que é uma das poucas coisas que se uma pessoa fizesse uma viagem no tempo, encontraria igual, né? Igual. E saberia identificar do que se trata, né? Se a gente for pensar, acho que a sala de aula é um negócio, acho que é a única coisa que não mudou de 1600 para cá. Ah, mas agora a gente tem sala de aula virtual, né? É o É, professor, nossa. as pessoas... Mudou nada. Não mudou Dá nada, até pra colocar né? o filtro do Teams que as pessoas ficam nas arquibancadas. Sentadinhas né? na cadeira, É a ou mesma Pra seja, coisa. replicar também visualmente aquilo. é isso, aprendendo de forma passiva, né? Então, assim, a pessoa não vai entendendo que ela tem um papel naquele momento, né? Mas eu Acho que essa é a grande mudança, né? Que as pessoas entendam que ela tem um papel protagonista no processo de aprendizagem. As pessoas não entenderam ainda isso. Ô, Amanda, e assim, para trazer um complemento, quando a gente gera esse tipo de provocação, a gente gera um desconforto tão grande. Outro dia eu estava falando com uma instituição financeira que precisava de um programa de inovação e falou, a gente quer uma jornada de treinamentos que falem a respeito de inovação. Falei, mas por que você precisa de uma jornada? Qual que é o seu objetivo? Que as pessoas sejam mais inovadoras? Por que você não lança um desafio para toda a organização? Se as pessoas apresentarem projetos inovadores seguindo determinadas premissas, você reconhece essas pessoas. Porque o aprendizado vai acontecer e ele não necessariamente precisa ser dirigido por alguém, né? Mas eu acho que tem muito sentido nisso que a Amanda está falando, porque é o seguinte, muitas vezes você faz esse aprendizado unidirecional, ainda seguindo a linha pedagógica, né? Tem sempre um professor, uma professora que dita o que você precisa aprender, porque muitas vezes as pessoas elas não sabem como elas aprendem. Em muitas escolas da Europa e da Ásia, primeira parte que você aprende é como eu descubro como eu aprendo. E aí você dita o teu processo de aprendizagem. Como a maior parte das pessoas não sabem como elas aprendem, alguém vai ter que ditar
que talvez a sala de aula ela é universal, ela está intrinsecamente relacionada à maneira como a gente aprendeu na pedagogia. Lá de trás, a gente é entregue pelas nossas mães, pelos nossos pais, por tutores, sob os cuidados de alguém que assume a responsabilidade de ensinar. A partir daí, a gente entende aquilo como sendo premissa. E esquece que tem hoje uma universalidade de metodologias para isso. Então, se você não sabe dizer, levantar a mão, e o RH ou os líderes também não detectam, vamos no by the book. Eu acho que mais do que a pessoa detectar qual é o estilo lá que ela melhor aprende, é a pessoa que vai ensinar também, entender como é que as pessoas estão aprendendo agora. Também. Porque eu adoro a profissão de professor e acho que faz todo sentido, tenho todo o respeito. Somos professores, não tem como não ser. Claro. Mas... Com papel diferente, inclusive. Exato, mas hoje, mais ainda, a gente tem que entender que é um papel muito de mediação, que ninguém é dono de uma Facilitação, sabedoria né, ali. Ainda mais com inteligência artificial e tudo mais, que agora todo mundo vai buscar alguma coisa ali na inteligência artificial, vai jogar no Google, vai jogar na rede social. Então, assim, entender como as pessoas estão aprendendo, como é que elas estão consumindo o conteúdo, seja para sua vida pessoal ou profissional, precisa estar de olho. Quem vai mediar, quem vai facilitar esse conteúdo para falar assim, preciso adaptar a forma como eu vou ensinar para como as pessoas estão consumindo. Isso Agora, é Fê... eutagogia, inclusive, né? Sim. Isso é eutagogia. Agora, Fê, queria aproveitar para te perguntar o seguinte, você falou na abertura do episódio sobre as pessoas estarem o tempo todo consultando suas redes sociais e, claro, né, bem ou mal, a gente está aprendendo alguma coisa, né? Boa ou ruim, a gente aprende. Mesmo que seja aprender a dar risadas. Enfim. Ou, às vezes a gente está só relaxando, mas muitas vezes a gente está aprendendo alguma coisa. Ainda que nem sempre seja muito boa. Dá para usar esse estilo de aprendizagem também para crescer na carreira. E aí a gente vai ter que fazer um merchan, né, Fê? Porque a gente tem um aplicativo, né, de aprendizagem aqui na Escola do Caos. E é claro que você está dizendo aí que a gente precisa o tempo todo entender como é que as pessoas aprendem, o papel do professor, né, ou do facilitador, da facilitadora nesse processo, o papel da pessoa também no seu autoconhecimento, em como ela aprende. Como é que o aplicativo pode ajudar as pessoas a se desenvolverem, inclusive saindo de uma vez por todas da sala de aula lá do ano de 1600. Pois é. O aplicativo, acho que ele traz muito disso. Não só este aplicativo, acho que o aplicativo nosso... A tecnologia como um todo, A tecnologia, exato. A gente tentou traduzir exatamente isso. Como a pessoa tem buscado se abstrair, aprender algo, seja uma receita de bolo, seja parafusar alguma coisa em casa, seja como melhorar o teu speech, seja como escrever algo diferente. Então, assim, a pessoa está buscando lá na rede social, no TikTok, no Instagram, onde for. Por que não aproveitar este formato e trazer para dentro de um aplicativo onde fizesse essa correlação de conteúdos que fazem sentido para o seu desenvolvimento pessoal ou profissional, porque vai te ajudar. Por mais que seja alguma coisa que, putz, eu não sei me comunicar bem, vai servir para sua vida pessoal e profissional. Ô Fê, e para quem não usou ainda o aplicativo, baixa conta agora. aí, conta como funciona. Aliás, estamos de cara nova no aplicativo. Se você já tinha o aplicativo, já vai lá atualizar que tá de cara nova, minha gente. Sensacional. New features. Exato, uma skin nova, como a gente chama, né? Uma pele nova ali para o aplicativo. Só entrar lá nas lojas, tá lá na loja do Android, tá lá na loja da Apple. Baixa o aplicativo, coloca lá Escola do Caos, já vai aparecer o aplicativo lá, tem nosso loginho. Baixou, nem precisa fazer cadastro agora, você consegue usar como a gente usa as outras redes sociais, mas claro, se você fizer o cadastro ali, você já tem acesso a outras funcionalidades, tem conteúdo gratuito lá, o que é melhor, porque é isso, a gente busca nas redes sociais também, coisa é de graça, eu quero, né? Então tem conteúdo gratuito lá para aprender gratuito. Bom, né? Tem vídeo curto, tem trilha. Se interessar, tem como se aprofundar ainda mais lá. E aí, como é que é? A pessoa vai navegando, vai passando pelos vídeos, como é que funciona? Exatamente como rede social. Vai lá, ó, swipe, né? Vai botando o videozinho pra cima ali, você vai conhecendo o outro. Tipo um TikTok. Como a gente vai no Reels, no TikTok, que você vai passando ali o vídeo. Gostou, interessou, você fica um pouquinho mais. Não gostou, você passa pra cima. Gostou, quer dar like, porque daí o algoritmo vai entendendo o que você gosta. Você vai lá dar like, quer mandar para alguém o vídeo, dá para mandar, dá para salvar, exatamente como é uma rede social. E também tem a ajuda da inteligência artificial embarcada, né? Já temos inteligência artificial, já é pré-requisito, gente. Qualquer pessoa que for fazer hoje, qualquer atividade, qualquer método de ensino, qualquer tecnologia, precisa ter a tecnologia de inteligência artificial embarcada. E tá lá já para você perguntar de uma forma mais lapidada, porque também é uma dúvida, né? Qual é a diferença de eu
perguntar no ChatGPT, no Copilot e lá dentro do aplicativo da Escola do Caos. Lá ele está lapidado, ele está parametrizado. Então, ele vai te responder dentro de um contexto já de desenvolvimento pessoal. Ele não vai buscar tudo na vida. Ele vai te ajudar bem focado. E muito legal que a gente tem, por exemplo, o Insights, né, para feedback. Sim. Eu adoro essa ferramenta. Como é que é? Que é ótimo. O Insights, ele é um... Agora fala muito de agente, né? A gente está falando que o 2026 e 2027 vai ser ano dos agentes. Basicamente, ele é ter um mentor ali, é ter o desenvolvimento pessoal e profissional, ele vai ficar te acompanhando 24 horas por dia. Então, você consegue perguntar as coisas para ele e o tempo todo ele vai te responder com contexto. Você conversa com ele. Então, é mais do que um chat. Você consegue bater papo mesmo. E ele vai te ensinar a dar feedback, a estruturar melhor, a conversar melhor com as pessoas. É um coaching 24 horas por dia, aumento. É um coach bom. Mas ele vai te fazer subir a montanha? Vai te fazer pisar Não, nos pelo cacos de amor vidro. de Deus. Sabe o que eu mais gosto no aplicativo da Escola do Caos? Tem 40 cursos super aprofundados. E às vezes eu tô entrando numa sala, eu consulto. Falei, deixa eu ver o que tá falando. Às vezes vai ter um curso lá sobre feedback que eu vou dar, técnicas de persuasão e influência, liderança. Tem sempre referências incríveis ali. É legal, porque é um aprendizado rápido e na hora que a pessoa precisa, né? Porque eu acho que o grande erro, muitas vezes, é a gente tentar ensinar várias coisas para as pessoas, né? Numa empresa, assim, eu preciso que as pessoas dominem tais informações ou tais skills, e aí você treina tudo aquilo. Só que a gente tende a aprender na hora que a gente precisa. Então, é isso, né? Um socorro rápido ali no momento em que você precisa. Agora, Alberto, eu queria aproveitar para te perguntar, como é que a gente faz para conectar aprendizagem com emoção? Você citou o pai da andragogia na abertura, então eu queria voltar um pouquinho aí, porque é muito importante, né, que as pessoas saibam como fazer isso. Eu acho que tem uma conexão interessante, Amanda, que é aprendizagem com emoção passa por algo intermediário que a gente... fazer prova na montanha-russa. Nossa, eu pensei isso que dividindo o meu neurônio agora. Nada muito Que diferente droga. disso, né? A gente só precisa aterrissar. Porque você só... Claro que a aprendizagem ela lança mão de uma estratégia muito interessante, que é gerar memória. Você só aprende alguma coisa se você absorve. E você só absorve se você tiver emoção, porque as duas áreas se concentram na mesma região do cérebro. Emoção, memória estão no sistema límbico. Então, eu consigo guardar as coisas se eu provocar emoção. E é por isso que a gente fala tanto de experiência. Se eu faço uma experiência, se eu subo a montanha, se eu piso nos cacos de vidro lá, grito, as pessoas se emocionam. A gente gosta de utilizar a andragogia para isso. A andragogia não fala que você tem que ficar gritando, expulsando seus demônios para poder aprender como é que você faz balanço ou ler bottom line de empresa. Então, a gente vai numa linha bastante racional da andragogia, de vamos fazer uma experiência interessante por meio de um game, por meio de um laboratório, por meio de uma simulação, por meio de um case, vamos utilizar um agente de inteligência artificial. Da mesma forma, as pessoas vão conseguir gerar experiências boas, vão conseguir gerar emoções pelo debate, por serem desafiadas, por serem colocadas em situações difíceis e a aprendizagem se consolida. Então, esse tripé é crítico hoje para uma aprendizagem no mundo de abundância que a gente vive. Não dá para ter alguém achando que a aprendizagem está acontecendo, falando eternamente com um pacote de slides passando por detrás de si. Não dá. Né? Não tem como. Isso eu acho que a gente pode convir que já acabou no mundo que a gente vive. Ou pelo mesmo, menos, se não acabou, deveria, né? E mesmo assim, tem muita gente que fala que facilita a aprendizagem se você fizer slides explodindo no fogos. Cara, aprendizagem, slide tem que ser meia dúzia de slides. Então você pode ter slides mais simplificados. Claro que a gente sempre vai fazer slides bonitos, a gente quer slides bacanas, mas nunca o slide vai ser mais importante do que o processo de aprendizagem em si, do que o professor, do que a aula, do que a dinâmica. A troca entre as pessoas. Troca. Então não adianta nada às vezes você ter slides sofisticadíssimos e não ter uma andragogia fundamentada. Ai, mas eu acho que você tá chique demais falando de slide sofisticado, porque o que eu costumo ver, e às vezes até em congresso internacional, Macarrônico. é slide horroroso, Nem tanto a feio céu. visualmente Exato. e lotado de texto. Então é muito mais assim um lembrete pro speaker Uhum. do que uma facilitação para quem tá assistindo. Então assim, chega, slide lotado, que não dá nem pra você ler o que tá Não. escrito, é um inferno. Tem que ser o meio termo, É né? feio. Exato. Então, assim, slide é para... eu acho que, claro, obviamente, ele serve para cadenciar a apresentação,
né? Acho que ele serve para você puxar o próximo gancho e tudo mais, mas pelo amor de Deus, faça que nem eu. Se você não tem memória, não faça mais apresentações. Outro dia eu fui na apresentação da Chimamanda, maravilhosa, escritora, e ela pegou um tablet, aquele teatro lotado de gente para ver a mulher. Gente, ela é ótima para escrever, maravilhosa. E é o seguinte, ela pegou o tablet dela e leu um baita de um texto. No começo, eu fiquei um pouco incomodada. Eu falei assim, ixi, mas ela vai ficar lendo? E eu fiquei pensando, bicho, eu não iria memorizar tudo aquilo também que ela estava querendo falar. E era maravilhoso o conteúdo dela. Então, cara, ela foi ela mesma. Ela é ótima para escrever. Talvez ela não memorize. E ela foi lá e leu e deu um baita recado. Melhor do que ficar fazendo de conta e lendo no slide. Entendeu? Então, achei assim, super sincero, achei uma lição de autenticidade. Com certeza. A mulher tem o que falar, só que ela preferiu ler. E tá ótimo. Tá ótimo. Né? Se o slide fosse mais importante que isso, ela teria que ficar presa, um formato que ela se sente desconfortável. Exato. Então, assim, cara, ela deu um baita recado e tava lendo. E maravilhosa. Agora, Anderson, eu queria ouvir de você se os vídeos curtos e mobile, como a gente tá falando desse recurso novo da Escola do Caos, eles perdem em profundidade para outras ferramentas, para outras metodologias? Na verdade, essas metodologias, Amanda, são complementares. Quem nunca pegou, né, e TikTok, Reels de Instagram tem um pouco desse propósito, de passar informações num tempo muito curto. Eu gosto de cozinhar, né, para fazer aqui a devida metáfora e o devido exemplo. Gente, às vezes eu vejo um vídeo de 1 minuto que me explicou realmente como alguma coisa acontecia. Isso não significa que eu vou me tornar um chefe de cozinha internacional, mas significa que consegui liquidar uma determinada dúvida a respeito de um ponto bem específico que eu tinha. E assim vale para toda a universalidade do conhecimento. É muito mirim da nossa parte acreditar que a gente vai conseguir resolver todas as dúvidas existenciais das pessoas por meio de vídeos curtos. Não, a gente vai resolver questões pontuais. E é por isso que quando a gente fala de aprendizagem envolvendo tecnologia, todos esses métodos e soluções, eles são complementares. Para que me servem vídeos curtos? Responder coisas pontuais ou me gerar necessidade de aprendizagem. O Alberto estava falando de andragogia, e um dos preceitos base da andragogia é o seguinte, a pessoa ela tem que concluir que precisa disso. Entender que precisa daquele negócio. Necessidade, né? O pior né? aprendiz, sabe qual é? É aquele que acha que já sabe. Então, muitas vezes, o vídeo curto ele vai servir para isso. Né? Putz, não sei a respeito desse negócio, quero aprender. Ou vai trazer uma resposta muito curta. Então, esse mix de metodologias e formatos é o que vai fazer com que, de fato, o processo de aprendizagem aconteça. Inclusive, no aplicativo, a pessoa tem a possibilidade também, em algumas funcionalidades, de se aprofundar mais, né, Fê? Sim, tem. Porque é isso, às vezes a pessoa gostou do assunto, precisa se aprofundar um pouco mais, ela vai lá, tipo, tô vendo um vídeo aqui sobre criatividade. Gostou? Se rodar lá em cima, for swipe pro lado assim, você já vai ter uma outra aba que você tem Learning Page, que você consegue ler conteúdo, então você tem conteúdo textual, você tem vídeo, você tem curadoria de podcast. Vídeos mais profundos, né? Vídeos mais profundos, indicações de livros. Então, putz, gostei, eu preciso me aprofundar. Legal, então tem mais uma parte aqui complementar ao que pode ser de um presencial, que vai complementar mesmo. A gente tem que entender que isso daqui complementa, não vai te tornar especialista. Assim como qualquer outra coisa que você for fazer, não tem uma formação pequena para você se tornar um especialista, né? Muito bem. Alberto Reutemann, o que a gente precisa abandonar para aprender melhor? Eu vou pegar já o gancho do que o Andy disse, né? Em primeiro lugar, achar que a gente já sabe tudo. Segundo lugar, eu acho que é interessantíssimo a gente testar modelos diferentes de aprendizagem. Eu vejo ainda muita gente demonizando tecnologias atuais, né? Muita gente, às vezes, da geração X, falando o seguinte, essa molecada não pega um livro. Eu acho que se a gente também tivesse nessa fase, talvez a gente preferia aprender por podcast, por vídeo do YouTube, por um tutorial. Eu acho que boa parte da resistência está em algumas gerações que estão acostumadas e que sofreram a aprendizagem por meio de um... Sofreram a aprendizagem. Foi praticamente isso. Palmatória. Apagador que voava. Exatamente. Eu levava giz na cabeça. Jogavam giz. Eu levei beliscões. Você levou beliscão? Sim. E eu escondi essa informação, inclusive, da minha mãe, porque eu tinha medo da minha Denúncia. mãe brigar comigo.
Então, Porque você Gente. tinha feito algo pra merecer esse beliscão, Ele veio provavelmente. apagador na nenhuma cabeça. criança Ó, há de ter feito algo O quê? que merecesse Um um beliscão. castigo físico da professora. Ai, Meu pai ajoelhou no milho, cara. Ficava Ele tá fora. magoado. Coitado, menina. Ah, Eu senti um você- rancor Ah, ali. professora você, o que você De português. O que você Inclusive, fez? eu não lembro. Você enlouqueceu a Eu não lembro o que eu fiz. Tá ardendo no inferno. Pelo hoje, amor bicho. de Deus, Dá a um mulher trauma aí, beliscou a gente. criança. Beliscou. Não, a e criança. hoje eu lembro da cena. Tipo Ela Chaves, fez assim. isso. Não, mas ela Foi fez aonde, isso a de beliscão? maneira delicada. Eu tava do lado da mesa Um dela. beliscão delicado. E é a ótimo. mão, ela foi indo assim, muito Imagina o vagarosamente. Aí ela olhava pra mim e ria. Enquanto ela ria, Tá doendo. ela torcia o meu braço. Ai, E aí- bracinho Com prazer. É, deve Olha lá. ter ficado roxo. ficou roxo. E aí eu fiquei com medo de falar pra minha mãe e ser repreendido por aquilo. Olha que coisa. Isso Isso- fez parte do meu processo de aprendizagem. Obrigado por Ou estar seja, você compartilhando. sofreu o aprendizado. É. Entendemos o Eu conceito. sofri, porque para muita gente, ir para uma sala de aula, ir para um treinamento, o sofrimento já começa com o gatilho É. da hora da convocação. Começa no e-mail falando o seguinte, você está sendo convocado. Convocado é para Já É você. obrigatório. É né? obrigatório. Não é um convite, né? Não é um Ah. convite. Então, assim, Não é prazeroso, né? a gente tem que colocar a aprendizagem da mesma forma que a gente coloca nas nossas agendas, que a gente vai para um evento, que a gente vai para academia. A aprendizagem ela deveria ser fluida, leve. Ah, pra academia. Disse o cara que nunca vai. Ô, Ih, peraí, pô. Não tem nada leve. Calma. Não tem nada leve. Calma. As pessoas Não é só adoram. assim. Não é só assim. Ah, Bicho, tem que ser legal. muitas vezes tem que ser legal, só que muitas vezes precisa ser colocado na agenda e precisa ser seguido com disciplina. Exato. Entendeu? Mas Porque eu não às vezes coloco na aprender agenda. é incômodo mesmo. Pois é, mas eu acho que pode ser difícil. A gente hoje está vivendo uma situação no mundo e que tudo aquilo que é imposto acaba sendo doloroso. Ai. A maior parte das coisas, se eu tenho que me dedicar obrigatoriamente a alguma coisa, não vai ser natural do meu. Então, o que eu quero dizer com isso é que talvez eu tenha que desmistificar a aprendizagem. Para muita gente, a aprendizagem é dolorosa porque ela vinha como uma avaliação. Você repetia de ano. Ou Você- levava beliscão. Ou levava beliscão. Ou você era humilhado na frente dos colegas porque você tirava um 0. Eu me lembro de situações onde eu tirava uma nota baixa e a professora começava falando. Era um sofrimento quando ela mostrava o gabarito da prova. Olha, vamos ver. Aí você ia sofrendo aos poucos, os CDFs falavam assim, acertei! E eu lá, fingindo, eu também. E aí, às vezes, as notas eram citadas. As escolas nos ensinam, na maior parte das vezes, que a aprendizagem é um sofrimento. Você é avaliado de forma individual. Você Sim. aprende para passar no vestibular, não para crescer, para ser alguém na vida. Sim, e a coisa de você aprender e ser avaliado individualmente causa uma confusão horrorosa quando você chega no mercado de trabalho, porque daí você precisa trabalhar em grupo, né? Exato. E trabalho em grupo na escola nunca funcionou. Agora, outra coisa, cola. O Alberto Cola. tem uma história sobre cola maravilhosa. Certo. Gente, cola é incrível. Eu estudava fazendo cola. Cola é Por quê? só um lembrete. Porque eu só lembrei. É colaboração Eu também. fazia cola, também a colaboração. É. Eu fazia eu não sabia, mas hoje a gente sabe que escrever é algo muito importante. que Ajuda a reter, né? ajuda a reter a informação, porque você acaba, de alguma maneira, se lembrando, às vezes até do barulho da caneta, de em que papel você estava escrevendo, aquilo te ajudou a reter a informação de alguma maneira. Uhum. Não deixa de ser uma experiência. Não Era deixa. escrever era uma experiência, você estava escrevendo aquele conteúdo e você acabava retendo. Eu escrevia fazendo cola. Então, assim, a minha emoção Bem miudinho, era né? escrever bem. Colocava aqui na blusa. Minha ia de letra é enorme. E eu escrevia naqueles papéis, tudo bem pequenininho. E Ficava só o diploma da Amanda sendo escrevendo, caçado ali, ó. escrevendo, e não usava na hora da prova. Não usava. Eu não usava, porque eu já tinha tido tanto Vocês trabalho de estão escrever aquele negócio. acreditando? Não usava. Hum. Agora, tem uma pessoa que tentou Ah. usar e dançou. É, Ele verdade. vai contar agora. O Alberto Reutemann vai contar o que aconteceu no dia em que ele colou na prova. O É dia em verdade, que a né? cobra fumou. O dia que a cobra fumou. Eu estudei prova de geografia, a professora Gláucia, e eu não estava bem, eu estava gripado. Meu pai falou assim, não quero nem saber, vai fazer prova. Aí fiz 2, 3
papeizinhos e fui, cara. Eu vou ter que fazer a prova. Aí fui para a escola, coloquei os papéis e a professora Gláucia tinha um estilo muito radical, né, com os alunos. O processo da prova era horroroso, porque Colocou os papéis aonde? Coloquei debaixo da minha camiseta. Como Certo, se é eu que você achasse... fez assim, ficou um negócio... Como se tivesse autocolante, né? E aí a professora Gláucia, ela andava, ela parecia um general pela sala, assim, ela começava a mudar, era um sacrifício horrível, porque alguns professores mudavam os alunos de lugar. Uhum. Então você Para estava evitar lá... a colaboração. Para evitar a colaboração. Então eu tava passando, ela colocava assim, senta ali. E aí eu virei para ela e falei assim, mas por que eu não tô fazendo nada? Senta ali. Quando eu levantei, e aqueles papéis todos na minha camiseta... Mas eram vários. Eram vários porque papéis. antes ele disse que eram 2. Eram vários papéis. Agora ele disse que já eram vários. Tinha muitos papéis. Eu comecei a Você não tinha a andar- mesma habilidade pra isso, né, eu Alberto? levantei assim, meio engatinhando, assim. Aí ela falou assim, anda direito, moleque! Aí eu levantei. Quando eu fiquei ereto, os papéis todos caíram. Nossa. Aí ela pega os papéis e falou assim, zero, saia daqui! Poxa, Energúmeno! energúmeno. Você nem começou a fazer a Técnicas. prova, então? Tá, primeira pergunta, Já não deu nem perdeu. tempo. E Técnicas. aí rola Tem aquele técnicas. loss. Olha! Mas é sensacional, porque assim, ali eu vivi coisas sensacionais, porque assim, no momento que eu estava sendo absolutamente expurgado, né, foi uma purgação ali na frente Uma de todos. humilhação. Uma humilhação coletiva. Quando eu estava sendo humilhado coletivamente, eu olhava e via os meus colegas se aproveitando da minha fragilidade, Da do atenção meu que você sacrifício. chamou. Eles começaram Eles a colar começaram rápido. a colar. Eles tinham 3, 4 segundos para se manifestar, estavam se aproveitando do meu sofrimento, inclusive, né? Mas depois eu estudei, tirei 9 de média e passei. Muito bem, sem mas cola. Agora, cola. deixa Agora eu tem gente trazer aqui uma... que sabe colar, hein? Tem Mas- gente que tem Eu técnica. tinha uma Antes rede do de Fê colaboração. trazer Rede? essa Ah. rede de colaboração, e eu vou te dar o gancho pra isso. Só uma história rápida. Uma vez eu tava na faculdade já, fazendo uma prova, né? Uma daquelas provas quando você tem que fazer recuperação de nota, que você já teve a chance extra e você já tá indo pra aquela, Já. né? O vai ou racha. Eu tava numa sala com pessoas desconhecidas de várias outras salas, porque era assim que o professor aplicava essa última prova, sua Na última fase chance. a fase do mata-mata. Exato. É. E aí tinha uma moça do meu lado esquerdo e uma moça do meu lado direito. E eu tava preparado para fazer a prova. Era uma prova de direito constitucional. Eu Bacana. gostava da matéria, Uhum. fui mal nas provas anteriores por algum outro motivo. E aí, eis que a moça que estava na minha esquerda falou, ps, ps. Eu olhei, Uhum. ela falou, pega o papel aqui e dá pra ela. E eu olhei pra minha direita meu Deus. e a moça da direita tava assim. Meu Deus! Sensacional. Aí, não me custa ajudar. Ai, Bondoso. tem tudo pra dar errado isso. Não. Aí eu peguei o papel com esta mão esquerda, passei pra mão direita e no que eu fui Isso. entregar pra mão, o professor, está colando! Mamma mia! Sensacional. E aí nessa hora, ela largou o papel, Quem largou? a moça, Ah, ela já tava na mão dela? tava quase pegando. Ah, Ela larga o papel, o professor, 0! Está colando! E eu, com o papel na mão. Ele foi ser bonzinho e É. dançou. Que trouxa. Salsicha. Aí, nessa hora... Não tem nem o que falar. se deu mal. Não, E a cara. menina ficou quieta. E você morreu no mata-mata. Morri Morreu? no mata-mata. Pegou DP. Pegou DP. Peguei DP, cara. Por causa Nossa, disso. você E eu matou tava essas mina, preparado. cara? Eu nem sabia quem elas eram. Não, mas depois eu Aquelas descobriria. desgraçadas. Vamos pode falar pesquisar isso. agora. Pesquisar Não. agora. Não, a minha rede de colaboração sempre foi muito boa, gente. Como? Eu sempre fui a pessoa do fundão, mas eu era a pessoa que passava a cola. E a professora sabia, o professor sabia. Então a gente já combinou toda a rede de colaboração. O que a gente fazia? Era banheiro. Então eu ia lá, deixava tudo no banheiro bonitinho, atrás da privada, tinha a Mas você podia cabininha sair certinho. da prova pra ir no Podia banheiro? Podia ir no banheiro. Você Jura? levantava Que é a mão. ótimo, não, gente. Pelo amor de gente. Deus, faz xixi nas calças Não, no não meio tinha da prova. como não. Aí eu Se a levantava a pessoa mão, ia pro banheiro, a gente já deixava uma colinha lá. Deixava lá, dali 15, 20 minutos. Ah, professora, agora eu posso ir? Pode. A pessoa ia lá, consultava, e se tivesse mais alguma dúvida, já deixava lá, porque o próximo que fosse, já consultava também. E a Gente, gente não pode ser, cara. Opa, Isso já era uma rede no social. banheiro. Já era uma rede Sanitária. offline. Já era uma rede Nossa. offline. Nunca Mas pegaram. cheio de coliformes fecais essa cola, hein? Ah, Mas falando de rede, outro dia eu vi um vídeo no Instagram, um professor aplicando uma prova. Hum. E aí, no meio da prova, ele apaga a eu luz já da vi sala. esse, eu vi. E no que ele apaga a luz da Só as sala, luzinhas aqui, né? um monte de gente com luz na cara
dos telefones. Sensacional. Que legal. Maravilhoso. Porque Então, agora não tem mais o aquele jeito- papelzinho, né? o jeito de colar hoje é diferente, né? diferente. É isso, assim como o jeito de aprender, né? Agora, gente, qual que é a diferença entre entender um conceito e conseguir aplicar? Pra gente encerrar esse primeiro episódio da temporada Aprender na Velocidade 2. Eu posso começar esse papo? Pode? Eu falei recentemente com o líder de aprendizagem da Caltech, né? Que é o Instituto de Tecnologia da Califórnia, que só treina os maiores pesquisadores do mundo do ponto de vista tecnológico, né? Engenheiros e tudo mais. É uma das maiores instituições de ensino, 17 prêmios Nobel passaram por lá, referência em pesquisas, é um dos braços de aprendizagem da NASA, e ele estava lá no ATD, evento que eu fui lá em maio. Maio. Uhum. Maia. E a gente teve a oportunidade, né, de trocar uma rápida ideia, e ele falou o seguinte: lá na Caltech a gente não tem curso de inteligência artificial, a gente não tem aula sobre inteligência artificial. As pessoas vão para lá para a gente debater desafios de negócio, e elas colocam na mesa os desafios que os negócios delas trazem. Então a gente não fica ensinando para as pessoas inteligência artificial, a gente fica debatendo sobre o problema de negócio. By the way, ela vai ter que achar uma solução para aquilo usando Junto. tecnologia. Então a aprendizagem é o processo para que a gente consiga resolver problemas de verdade. Perfeito, gente. Adorei essa conversa, mas ela segue nos próximos episódios dessa temporada do mês de setembro, Uau. em que a gente vai falar sobre como aprender na Velocidade 2 do CREL. Ixi, Maria! Vem. Bora! Até semana que vem. Tchau. Um beijo. Beijo. Ah, manda aí pro pessoal da tua empresa. E baixa o aplicativo. Baixa. Ó, QR Code aí, QR Code, vai. Code. Beijo. Tchau, Tchau. tchau.